Louvamos a Deus pela oportunidade de estudarmos juntos, amados, mais uma lição da Escola Bíblica, lição 11, tem por título Lucas Atos, o modelo pentecostal para hoje, revista com o tema A Supremacia da Escritura, inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus, revista comentada por pastor Douglas Batista. Então, continuando o nosso estudo sobre as Sagradas Escrituras, hoje falaremos então desses dois livros que nos traz aqui, como diz o título da lição, o modelo pentecostal. Então, as igrejas pentecostais podem extrair doutrina, pode extrair as experiências que são reveladas, o Espírito Santo inspirou Lucas a registrar, tanto na vida de Jesus, na vida daqueles que eram contemporâneos a Jesus, como na vida depois subsequente da igreja. E a partir do momento que se cumpre a promessa do Pai, como Jesus disse, e cai até que recebas a promessa do Pai. Então veremos que promessa é essa que se cumpriu e até hoje nós vivenciamos. Louvado seja o nome do Senhor. Lembrando os amados que na descrição do vídeo há links para download dos slides em PDF, PowerPoint, que estamos utilizando na aula. Os irmãos podem fazer o download, utilizar-se livremente deles. Pedimos que os irmãos se inscrevam, compartilhem, comentem, para incentivar o trabalho, para que esse material possa ser indicado pelo YouTube para outros professores, possa chegar até outros professores. O texto de nossa lição diz: E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Atos 2:4. Então estaremos fazendo uma trajetória aqui nesses dois livros até chegar, passando aqui por essa promessa e demonstrando que essa promessa ela tem continuidade durante todo o início ali da igreja primitiva, e é uma promessa que não cessou. Nós não cremos que a ação do Espírito Santo que Jesus havia prometido, todo o seu trabalho, toda a sua função que ele exerceria em substituição de Jesus, sendo aquele que não nos deixaria órfãos, o Paracleto, nós não cremos que isso cessou na igreja primitiva. Nós cremos, e é comprovado pela história, que esse Espírito Santo continuou agindo da mesma maneira poderosa como ele começou ali em Atos, a partir do momento que ele é enviado. Jesus disse: quando eu for para o Pai, eu enviarei o Consolador, um outro Consolador. Glórias a Deus, para dar continuidade a essa obra. Então nós não cremos que a obra já foi concluída, mas sim que perdura até o momento que encontrarmos com Jesus nas nuvens, até o momento que os anjos, como disseram ali aos discípulos: se Jesus estão vendo subir, do mesmo jeito vai descer. Então nós cremos que essa promessa é duradoura, essa promessa é permanente. A verdade prática diz: a atividade do Espírito Santo e suas implicações na vida cristã são um padrão bíblico adotado pelo crente pentecostal. Então aqui vamos ressaltar essa palavra bíblico. Então, aqueles que se dizem crer na máxima sola Escritura, falha, peca nisto. Porque o que nós cremos, o que nós professamos é o que está na Bíblia. Nós realmente cumprimos essa máxima sola Escritura, porque a doutrina que nós cremos, o batismo no Espírito Santo, os dons espirituais, é algo bíblico, um padrão bíblico. Louvado seja o nome do Senhor. O objetivo da nossa lição é enfatizar a ação do Espírito Santo na vida e ministério de Jesus em Lucas. Então Lucas ele vai também trazer essa característica de Jesus, o Filho do Homem, e havia também toda aquelas heresias que surgiam ali no começo da igreja, importada da filosofia grega, do neoplatonismo, que achava que a carne era podre, que não poderia ter nenhum contato com o divino. E a gente vê que Lucas demonstra que Jesus é o Filho do Homem. Glórias a Deus. E nisto demonstra também a ação do Espírito Santo, a parceria do Espírito Santo com Jesus. Ele como nosso modelo, ou seja, a vida na plenitude do Espírito que ele vivia, ele nos imprimir ali um modelo para que todos nós vivamos também.
Ressaltar que a manifestação do Espírito Santo no ministério da Igreja em Atos é cumprimento da promessa de Deus revelada por intermédio do profeta Joel. Também mais um detalhe aqui importante. A gente vê que em Joel diz que nos últimos dias Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. A gente vê também Isaías, Jeremias falando que Deus ia derramar do seu Espírito. Mas Joel em particular, que diz toda a carne, ou seja, não era uma promessa só para os judeus, mas era uma promessa para todos, aqueles que estavam longe, todos aqueles que Deus ainda haveria de chamar, como veremos aqui durante a lição. Apontar que o batismo no Espírito Santo é uma promessa atual e deve ser buscado por todos os crentes como capacitação para o serviço cristão. Então estaremos também desdobrando esse tema a respeito do batismo, da função do batismo, para que somos batizados no Espírito Santo e que é algo que nós devemos buscar. Não, como já falamos, não cremos que cessou, mas pelo contrário, é mais do que urgente a nossa necessidade do revestimento do alto. Leitura bíblica se encontra em Lucas, capítulo 1, 21 e 22, Atos 2, de 1 a 4. Vamos fazer aqui uma correção, conforme eu vi na internet, primeiramente o pastor Daniel Dutra, ele trazendo essa informação, depois a gente vê outros pastores que fazem vídeo também, como o IBD Inteligente, demonstrando que há aqui uma incorreção. Pronto, então já foi feita a correção. Então na lição está Lucas 1, 21 e 22, só que o correto, que coincide com o tema da lição, é Lucas 3, 21 e 22. Passamos a leitura com os versículos corretos. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. E o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu Filho amado, em ti me comprazo. Atos 2, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados, e foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Temos aí dois textos, um a respeito do ministério de Jesus e outro é a inauguração ali da igreja no dia de Pentecostes, quando se cumpre a promessa, a princípio profetizada ali por Joel, mas também Jesus tinha dito que era para eles aguardar a promessa do Pai. A introdução diz o seguinte: Lucas e Atos são 2 volumes de autoria do médico amado, conforme Colossenses 4,14, que nos dá esse detalhe a respeito de Lucas. Os relatos são escritos a partir das premissas histórica e teológica. Então percebemos que foi uma pesquisa elaborada que Lucas faz, e como veremos daqui a pouco, todas as minúcias ele busca ali informações daqueles que eram apóstolos, daqueles que viveram ali, foram testemunhas oculares. Registram que a unção do Espírito que repousava em Jesus também foi concedida à igreja. Então temos esses dois momentos, Lucas centralizando a ação do Espírito Santo na vida de Jesus e na vida de outros personagens que nós veremos. E essa mesma unção Jesus prometeu à igreja. Desde o Pentecostes, o derramado do Espírito Santo permanece como modelo para a igreja de Cristo, modelo, um padrão bíblico, como nós já citamos. Primeiro ponto, o Evangelho de Lucas, o Espírito Santo no ministério de Cristo. Primeiro subtópico, o Espírito Santo no Evangelho. Então, Lucas registra os fatos acerca da vida e obra de Cristo. Então, como falamos no início aqui do livro de Lucas e de Atos, tem essa informação da forma como Lucas colhia ali os dados e informações de forma cuidadosa, Tendo, pois, muito empreendido pôr em ordem a narração dos fatos que entre nós se cumpriram, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde o princípio, e foram ministros da palavra. Lucas 1, 1 e 2. Então vemos como Lucas tinha esse cuidado, de juntar ali as informações, recolher ali os testemunhos daqueles que presenciaram e colocar em ordem, para escrever tanto o Evangelho de Lucas como o livro de Atos,
né, com o destinatário seria Teófilo, né? Então a Bíblia não relata quem é esse Teófilo, mas alguém que Lucas tem essa atenção de registrar esses fatos, né? E é claro que aquilo que ele estava fazendo não ia ficar só na mão de Teófilo, mas serviu e serviria, né, para toda a igreja. O evangelista enfatiza o papel do Espírito no advento do Messias. A ação do Espírito é percebida na vida do precursor de Cristo, João Batista, na vida de Isabel e Zacarias, seus pais, e na concepção virginal de Maria. Então, desde o começo, desde o primeiro capítulo, Lucas fala a respeito do Espírito Santo. E, como nós já sabemos, né, os seus textos, né, são narrativos e teológicos, né, ou seja, eles contam, registram os fatos, né, ocorridos, mas no meio das suas narrações há os discursos de Paulo, o discurso teológico, há toda a doutrina que podemos extrair dali, né, como modelo bíblico para a vida da igreja, para a igreja pentecostal. Lucas 1,15 diz: porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já desde o ventre de sua mãe. Então, João Batista era cheio do Espírito Santo, Isabel e Zacarias, né? Deus usa esses dois, usa Maria, concepção virginal. Então, foi o Espírito Santo que operou o milagre ali no ventre de Maria, né? Gerando ali a Jesus. Glórias a Deus. Então, o Espírito Santo ele aparece desde o primeiro capítulo. Também na vida de Simeão, conheceu o Messias antes de morrer. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão, e este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Lucas 2,25. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo depois revela a ele a respeito de Jesus. O Espírito Santo leva ele até o templo, então ele vivia cheio do Espírito, né? O Espírito Santo era aquele que guiava ele, que dominava a sua vida. Então, estar cheio do Espírito é você estar vivendo não mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. O Espírito Santo é que te direciona, louvado seja o Senhor. O Evangelho ainda ressalta o poder de Cristo em batizar no Espírito Santo e com fogo. Então Lucas 3,16 diz: respondeu João a todos, dizendo: eu na verdade batizo com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de desatar a correia das alpacas. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, desde o capítulo 3 também já apontava para essa promessa de que Jesus seria aquele que batizaria com o Espírito Santo e com fogo. Segundo subtópico, o Espírito Santo e o batismo de Cristo. Ao descrever o batismo de Jesus no Jordão, Lucas informa que, estando o Senhor orando, o céu se abriu. Lucas 3,21. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba, Lucas 3,22, parte A, e uma voz do céu dizia: tu és meu filho amado. Então, Lucas 3,22 completo diz: e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba, e ouviu-se uma voz do céu que dizia: tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Temos quantas informações a respeito do Espírito Santo ali no ministério de Jesus, né? Desde antes dele nascer, glórias a Deus, o Espírito Santo acompanhava ali a vida de Jesus. Ele que capacitava, né, o Filho do Homem, louvado seja o Senhor. Embora Jesus tenha se esvaziado de sua glória, ele continuava sendo plenamente Deus e plenamente também homem. Ele, então, é o nosso modelo de uma vida na plenitude do Espírito, porque o Espírito Santo estava em cada detalhe ali do seu ministério. O evento da descida do Espírito e a voz que o identificava como Filho de Deus tinha como propósito marcar o início do ministério público de Jesus. Também serviram como sinal para João Batista confirmar que Jesus era o Cristo. Em João 1:32-33 diz o seguinte: e João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e repousar sobre ele. E eu não o conhecia, mas o que me mandou a batizar com água, esse me disse: sobre aquele que vires descer o Espírito e sobre ele repousar, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então ali também era uma prova para João naquele momento. Inaugurou o ministério de Jesus, né? A partir daquele momento ele estava com 30 anos, inicia-se o seu ministério público. Alguns autores trazem a informação de que mais ou menos essa idade era a idade que alguém era reconhecido como mestre, né? Iniciava ali uma carreira de rabi. Então era uma idade assim respeitada, né, pelo judeu, né? Não diria, por exemplo, que Jesus não teria uma autoridade de mestre por ser muito novo.
Então, nesse momento do batismo de Jesus, né, a gente vê a Trindade, né? Jesus recebendo ali o batismo, sendo imerso em águas, né, o céu aberto, o Espírito Santo e o Pai falando. Glórias a Deus. Então, temos aí as três pessoas da Trindade inaugurando ali o ministério de Jesus, dando uma unção messiânica, né, confirmando ali que ele era o Messias. Terceiro subtópico, o Espírito Santo e a tentação de Cristo. Após o batismo na água e cheio do Espírito Santo, Jesus foi impelido pelo Espírito ao deserto e lá foi tentado pelo diabo durante 40 dias. Então, a partir dali, né, então Jesus também, cheio do Espírito, ele vai até o deserto, sendo que o que ele passou ali, né, ele carecia ali da ajuda do Espírito Santo. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Então, ele estava cheio. 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Então, né, a Bíblia diz que resistir ao diabo ele fugirá de vós. E como resistimos a ele? Estando na presença de Deus, estando cheio do Espírito Santo. Nesse período manteve a comunhão com o Pai e se fortaleceu por meio da oração e do jejum, né? E venceu Satanás também com a palavra, né? A palavra é a espada do Espírito, né? Então, a palavra de Deus e o Espírito Santo, oração, jejum, foram as armas espirituais de Jesus. A vitória do Senhor sobre a tentação demonstra que ele estava capacitado para cumprir seu ministério. Cristo venceu o diabo pelo poder do Espírito e da palavra de Deus. Quarto subtópico, o Espírito Santo e a missão de Cristo. A gente vê então que o Espírito está acompanhando Jesus desde antes do nascimento. Vencida a tentação no deserto, Jesus voltou a Galiléia conduzido pelo Espírito. Então, Lucas 4,14. Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para Galiléia e a sua fama correu por toda a terra em redor. Após ministrar em alguns lugares, dirigiu-se para Nazaré. Na sinagoga, ao abrir o rolo de Isaías, leu a passagem que dizia, né? Então, esses fatos são, né, estão em ordem cronológica. Ele é batizado, vai para o deserto, depois vai para Galiléia, em Nazaré. Então, na sinagoga, ele lhe dá então, a oportunidade de ler as Escrituras, ele abre ali no rolo de Isaías e cita ali uma profecia que se referia a ele. Conforme Lucas 4,18 diz, o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração. Ao terminar a leitura, o Senhor afirmou, hoje se cumpriu essa escritura. Aqui o Senhor declara que a unção do Espírito qualifica seu ministério para evangelizar, curar, libertar, restaurar os pecadores. Lucas 4, 18 e 19. Então, carecemos dessa unção. Por isso que Jesus disse que não nos ia deixar órfãos. Ele ia mandar aquele que ia dar continuidade, ia capacitar a igreja para essa obra. Segundo tópico, Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo no ministério da igreja. Glórias a Deus. Então, o Espírito conduziu Jesus durante toda a sua vida e ele prometeu enviar o Consolador. Glórias a Deus. E quando isso acontece ali no dia de Pentecostes, quando os discípulos estão reunidos ali naquele cenáculo, como veremos agora nesse tópico. Primeiro subtópico, o Espírito Santo em Atos. Ao concluir o Evangelho, Lucas anota que Jesus instruiu os discípulos a esperar o revestimento de poder do alto. E eis que sobre vós enviou a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Então a gente vê aqui alguns detalhes desse versículo. Né? Primeiro que a promessa do meu Pai. Que promessa é essa? Aquela que vinha do Antigo Testamento. Que Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Glórias a Deus. Então Jesus dá uma ordem para eles ficarem ali, até que fossem revestidos de poder. Para que esse poder? O que nós veremos então também no desenrolar agora da lição. Após ter sido elevado aos céus, o livro de Atos dá prosseguimento a essa narrativa. O autor ratifica que o derramamento do Espírito era a capacitação necessária para a evangelização dos povos. Então os discípulos careciam desse poder para ser testemunha de Jesus, para evangelizar. Então esse revestimento é uma capacitação para o serviço, para ser testemunha de Jesus. Hoje, como nós cremos no batismo, aleluia, quando alguém é batizado, não é para que ele se ache superior aos outros, que se ache mais espiritual do que alguém. É para ele trabalhar. Aleluia. Ele pede o revestimento. Ele aguarda o revestimento, crê, o Senhor batiza para ele agora evangelizar, para ele ser testemunha de Cristo. Para ele ter, então,
uma capacitação maior, né, para poder pregar com autoridade, com ousadia. Claro que quem não é batizado também faz isso, né, mas imagine, né, o crescimento que tem a igreja pentecostal. Agora imagine essa igreja se ela não cresce no batismo com o Espírito Santo, não buscasse, não recebesse. Será que a Assembleia de Deus, por exemplo, era a igreja que é hoje? Por que ela cresceu tanto? Por causa do revestimento de poder. Então carecemos, se a gente pode fazer X só com as nossas forças, imagine com o poder do alto, do Espírito Santo. Podemos fazer 1000x, 10.000x. E aí o crescimento da Assembleia de Deus é testemunho disso. É uma experiência que pode confirmar, aleluia, esse poder. Relata que cerca de 120 discípulos voltaram a Jerusalém em oração e aguardaram o revestimento de poder. Atos 1, 12 a 15. Então eles ouviram a ordem de Jesus, né, e cumpriram, foram orar, ficaram unânimes, foram para o cenáculo e todo dia estavam orando. Glórias a Deus. Quem busca, acha, né? Quem bate, abre-se. O mesmo que aconteceu no início do movimento pentecostal, né? No início ali, antes da Rua Azusa, né? Lá em Topec, quando os irmãos estudando perceberam, aleluia, essa promessa que era atual e procuravam ali, aleluia, informações na Escritura, qual era a evidência, como é que podia comprovar que tinha recebido, e viram que era falar em línguas estranhas, oraram, pediram e Jesus começou a batizar. Glórias a Deus. Então esses 120 insistiram, aleluia. E se nós insistirmos, aqueles que não são batizados, insistirem também em oração, em buscar, vai receber, como a própria palavra de Deus diz, aleluia. Em Atos 1, 13, 14 diz, entrando, subiram ao cenáculo onde habitava Pedro, Tiago, João, André, Felipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Todos estes perseveraram unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Percebe-se que aqui os irmãos de Jesus já estavam ali também, aleluia, no fogo, querendo receber. Glórias a Deus. Até então, antes de Jesus morrer, né, muitos ainda duvidavam. Mas depois que viu Jesus ressuscitado, já estavam ali, aleluia, nessa campanha de oração para ser batizado com o Espírito Santo com fogo. Portanto, o Atos registra a ação do Espírito na inauguração histórica da igreja, como agência de Cristo, né? Então, alguns comentaristas dizem, é a inauguração, que a igreja já está formada, Jesus já começou a chamar, já começou a capacitar, né? Já tinha o Espírito Santo, e agora é a inauguração para que a igreja abra suas portas para receber todos aqueles que haviam de se salvar, como diz a Bíblia, né? Caíam na graça do povo e Deus acrescentava a cada dia aqueles que haviam de salvar. A igreja poderosa, uma igreja com comunhão, com amor, né? E Deus agindo de maneira poderosa na vida deles. Trata-se da continuação da obra de Jesus por meio dos discípulos capacitados pelo Espírito Santo. Atos 2,38 diz, disse-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberei o dom do Espírito Santo. Então após o Pentecoste, após aquela pregação de Pedro que era medroso agora está cheio de autoridade, está cheio de poder, aleluia, prega, não tem mais medo de ser preso, não tem mais, né, não teria mais como ele negar, porque ele estava ali com o coração em chamas, aleluia. E a Bíblia diz que não precisa nem fazer apelo, né? Os ouvintes que perguntariam, agora o que nós fazemos? Aí Pedro dá essa informação, né? Faz essa declaração, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, receberei o dom do Espírito Santo. Então, havia um tempo de refrigério, aleluia, glórias a Deus, de estar com Deus e sentir o poder de Deus. Segundo subtópico, a promessa cumprida no Pentecoste. O batismo do Espírito Santo remonta à profecia de Joel 2,28. Cristo ratificou como sendo a promessa do Pai. Atos 1,4. O cumprimento se deu no dia de Pentecoste. Os discípulos foram cheios do Espírito Santo e falaram em outras línguas. Sinais sobrenaturais marcaram o advento do Espírito Santo. Na inauguração, teve alguns sinais, né, diferenciados. Um som como de um vento, né? Então, ouvia-se o barulho. Parecia um vento, né? A Bíblia não diz que é o vento, mas eles ouviram o som como de um vento. Línguas como de fogo, né? Então, eles tiveram aquela visão daquelas labaredas, línguas como de fogo. Glórias a Deus. E
Desse fenômeno, somente falar em línguas se repetiria nos demais registros de Atos. Então, no momento da descida do Espírito Santo, teve todos esses sinais. Aleluia. Mas o que permaneceu foi o falar em línguas. Porque o batismo no Espírito Santo não foi só ali. Ali inaugurou-se. Teve esses 3 sinais. Né? Som como de um vento, línguas como de fogo e falar em línguas, em outras línguas. Mas depois a gente vai ver que vai se repetir na Samaria, vai se repetir lá em Efésios, na casa de Cornélio, e lá eles vão falar em línguas. Só manteve esse último sinal para que haja uma evidência, né? Claro, porque se não houver uma evidência física de que a pessoa foi batizada, como saberemos? Então Deus é sábio, né? Deus é tremendo. Então há uma evidência física para sabermos se alguém é batizado com o Espírito Santo. Hoje em dia existe um movimento carismático no meio dos evangélicos. Não estou dizendo o carismático da Igreja Católica, mas existe algumas igrejas que eram tradicionais e hoje se tornam carismáticas. Mas a diferença do carismático para o pentecostal é que o carismático acredita que o batismo não precisa de evidência externa. E o pentecostal crê dessa forma, como a Bíblia diz, e como se repete durante o livro de Atos, em outros locais, outras situações, em outros períodos, de que quem era batizado falava em outras línguas. Desse modo, a partir do Pentecostes, os discípulos começaram a pregar pelo poder do Espírito. Então não é só ser batizado e só falar línguas, não é para isso. Você tem que ser movido, tem que ser capacitado para servir, para o serviço, para ser testemunha, glórias a Deus. E ali é a porta agora para você buscar os dons espirituais, para poder, aleluia, pregar com poder. Muitas maravilhas e sinais eram operados, e as almas eram alcançadas. Atos 2,43 diz: em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos 2,47, louvando a Deus, e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam salvado. Então houve o batismo, e depois houve o poder, né? Houve a manifestação dos dons espirituais, curas, maravilhas. Terceiro subtópico, a expansão da igreja primitiva. O poder do Espírito capacitou os crentes para o serviço cristão, que é essa a função de você buscar o batismo e receber. Ser capacitado para o serviço. Já no primeiro sermão, Pedro anunciou Cristo com intrepidez, e quase 3.000 almas se converteram. Atos 2, 36, 38 e 41. Após a cura do coxo, a porta do templo, né? Então ali a gente vê o sinal, né? O poder ali, o dom de cura. E a ministração da palavra, quase 5.000 se renderam ao Senhor. Então, a igreja expandiu. Filipe, na virtude do Espírito, pregou em Samaria e vidas foram salvas, né? Depois os discípulos souberam que o Evangelho chegou em Samaria, manda Pedro e João, eles vão lá, oram, impõem as mãos e o samaritano também recebe o Espírito Santo. Cornélio em sua casa receberam o Evangelho pelo mover do Espírito. Cornélio tem a visão, manda chamar Pedro, Pedro também tem a visão, que Deus agora estava purificando, né? Então, Pedro não podia chamar de impuro, que Deus purificava. E chegando ali, ouvem a palavra, são batizados com o Espírito Santo e depois são batizados nas águas, né? Então, Pedro depois disse: como pode alguém agora negar água para que esses sejam batizados, que vocês já tinham recebido o poder do alto? Paulo, cheio do Espírito, alvoroçou o mundo e milhares de almas foram salvas e curadas pela pregação do Evangelho. E esse relato demonstra a ação do Espírito Santo na propagação do Reino de Deus. Então, é para isso. E é necessário hoje, urgente. Glória a Deus. Por isso, graças a Deus, o Senhor avivou, né? Começou o avivamento lá nos Estados Unidos. Aleluia. Chegou ali na Rua Azusa. Aleluia. Acendeu ali, né, 2 labaredas de fogo, foram enviadas para o Brasil e glórias a Deus. Hoje o Brasil também prova dessa onda de avivamento. Terceiro tópico, um modelo pentecostal para a igreja de nossos dias. Então vimos no ministério de Jesus como modelo, mostrando que é necessário, ele viveu, né, na direção, ele viveu ali com o poder do Espírito Santo, né, desde o nascimento até a morte, até a ressurreição. Vimos que era necessário para a igreja, para a continuidade, para o início e continuidade da igreja. A igreja que prosperou, a igreja que se multiplicou rapidamente, cheia do poder. E hoje carecemos também, pois
estamos chegando aos últimos dias, né? A promessa era que nos últimos dias Jesus, que Deus ia derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Começou os últimos dias ali, então estamos quase no final desses últimos dias e o Espírito Santo tem agido de forma tremenda. Primeiro subtópico, o revestimento de poder do alto. Pedro ensina que essa promessa está em vigor para todos os salvos, em todas as épocas. Está lá em Atos 2,39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Então, sobre toda a carne, não era só os judeus. Era para todos. Louvado seja o Senhor. A experiência pode ocorrer junto ou após a regeneração. Então, há necessidade para ser batizado, ser salvo. Mas pode acontecer depois, você ser salvo e permanecer algum tempo na igreja, pedindo, crendo, buscando, e Deus batiza. Aleluia. E pode acontecer no ato da salvação, como aconteceu na casa de Cornélio. Eles creram, receberam Jesus ali naquela hora e já foram batizados com o Espírito Santo. Então isso também acontece nos dias de hoje. Só não pode acontecer antes, ser batizado com o Espírito Santo antes de crer em Jesus, antes de aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Então tem que ter primeiro o Espírito, tem que ser salvo, quando a gente aceita Cristo. O Espírito vem morar em nós, aleluia, e o batismo é outra coisa, não tem nada a ver com a salvação. É uma experiência secundária, é um revestimento de poder. Você já está vestido e agora vai colocar um sobretudo, aleluia, que é o Espírito Santo. Então, é uma experiência que pode acontecer junto ou após a regeneração. Ressalta-se que no Pentecostes os discípulos já tinham o Espírito Santo. Está lá em João 20:22. Todo salvo em Jesus recebe o Espírito Santo na conversão. Gálatas 3:2 diz: só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Então Paulo está exortando os Gálatas porque eles estavam se desviando, voltando para o judaísmo. Como hoje, infelizmente, até as igrejas evangélicas estão querendo ser judaizantes. E Paulo puxa a orelha deles ali e pergunta: vocês receberam o Espírito? Foi pela obra da lei ou foi pela pregação da fé? Então, aceitou a Cristo, o Espírito vem fazer morada. Se você está sincero mesmo, se você creu, aleluia, se você se arrependeu, o Espírito vem morar em ti. O revestimento de poder do alto, continuando. Porém, o batismo do Espírito Santo é algo distinto do novo nascimento. Significa o recebimento de poder espiritual para realizar a obra de expansão do Evangelho, para uma vida cristã vitoriosa e adoração mais profunda. Então, você, quando fala em línguas estranhas, você está edificando a si mesmo, você está exaltando a Deus, como lá na casa de Cornélio, dizia que eles estavam ali glorificando a Deus, falando em línguas. Então, mas o objetivo primário é revestimento de poder, capacitação para ser testemunho de Cristo, para servir a Deus. Não é para ficar sentado mais na sua cadeira dominical, você senta todo domingo, senta ali na mesma cadeirinha. Não, você tem que fazer a obra do Senhor, para isso que o Senhor te deu poder. Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Então, no culto há tudo isso. Salmo, doutrina, revelação e língua e interpretação. Que tudo seja em ordem e decência. Em vista disso, a exemplo dos primeiros cristãos, a igreja odierna deve buscar o revestimento de poder. Pois se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais dará o Pai Celestial o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Glória a Deus. Então, a igreja de hoje carece buscar. Hoje muitos crentes não têm mais esse desejo, não têm mais essa vontade. Eu não sei se é porque não quer servir, não quer trabalhar, não quer ser testemunha, mas se nós aceitamos Jesus, a Bíblia diz: negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga Jesus a cada dia. Então, precisamos estar imbuídos no serviço, colocando o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Segundo subtópico, as línguas como evidência inicial. A palavra glossolalia, de origem grega, indica que as línguas concedidas pelo Espírito podem ser humanas ou celestiais. Então a gente vê que em Atos, eles falavam ali em línguas que aqueles que estavam visitando ali Jerusalém, de outras nações, entendiam na sua língua.
A Bíblia não diz que eles aprenderam a falar uma língua nova, eles não aprenderam um idioma novo. Mas aquele movimento espiritual, aquela glossolalia, né, era um milagre, que eles falavam, eles não entendiam, mas os ouvintes entendiam o que eles estavam falando em suas línguas maternas. A Páscoa era uma festa mais concorrida pelos habitantes ali da região, da Palestina, né, então de Samaria, da Pérea, ali daquela região, da Galileia. Então eles vinham para Jerusalém. Mas a festa de Pentecoste era uma festa que era mais concorrida para os habitantes de todas as nações, aqueles de outros países vinham para essa festa do Pentecoste. Então foi nesse momento que Deus manifesta aquele sinal maravilhoso, aquele milagre, inaugura a igreja, demonstrando que o Evangelho era para todas as nações. No Pentecostes eles se falaram línguas. Em Cesareia, o centurião e a família falaram línguas. Os irmãos em Éfeso falaram línguas, e em Samaria e na vida de Paulo as línguas estão implícitas. Então temos 3 relatos aqui em Atos de que os crentes foram batizados e falaram em línguas. É só no primeiro momento que fala que foi uma língua que os outros entendiam. Mas lá em 1 Coríntios 13, ainda que falemos a língua dos anjos, então há uma língua que as pessoas não entendem. Então provavelmente nessas outras ocasiões foi essa língua estranha que eles falaram, que nós a conhecemos bem, glória a Deus, pois ela também faz parte do nosso culto, glória a Deus. Então temos 3 situações, 3 momentos ali em Atos, em Pentecostes, Cesareia e em Éfeso, que está claramente relatado que eles falaram em línguas. Em Samaria e na conversão de Paulo diz que eles foram cheios do Espírito Santo. Então não diz claramente que eles falaram em língua, mas em Samaria havia ali um homem chamado Simão, que ele enganava o povo ali com arte mágica. Quando ele ouve ali Filipe pregando, ele se converte, então é um novo convertido. Quando Pedro e João chegam ali e impõem a mão sobre os irmãos, ele recebe o Espírito Santo. Então esse Simão, ele não muito convertido pelo visto, ele oferece dinheiro aos discípulos para ele também ter esse poder de impor a mão sobre os outros e eles receberam o Espírito Santo. Então dá-se a entender o quê? Que ele viu alguma coisa, então teve uma evidência visível. Então não deixa claro, mas possivelmente os irmãos ali em Samaria falaram em línguas, por isso que ele, se ele não tivesse visto nada, ele não ia querer comprar o dom, a capacidade de impor a mão para as outras pessoas receberem. Então ele foi castigado, Deus castigou esse homem, depois teve misericórdia. E Paulo também diz que Ananias vai lá, depois ele passa ali 3 dias cego, após ele ter a visão com Jesus, e quando Ananias ora por ele, ele recebe também o Espírito Santo. Não deixa claro que ele falou línguas, mas durante as cartas ele vai dizer que falava até mais línguas do que os outros. Assim sendo, falar em línguas é a evidência inicial do batismo no Espírito Santo. Então, tem uma evidência física clara, bíblica, que não tem como não ser assim. Então, achar que ser batizado no Espírito Santo não há uma evidência, está indo contra o relato bíblico. E o nosso modelo tem que ser baseado na Bíblia. As línguas só cessarão quando Cristo voltar. Está lá em 1 Coríntios 13, de 8 a 10. O amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Então até Jesus voltar, há os dons, ciência, profecia e línguas, fazem parte desse mesmo conjunto de capacitação espiritual que o Espírito Santo nos dá. Isso até a volta de Jesus, aí sim cessarão. Algumas vertentes do Evangelho acham que esses versículos indicam que já cessou, mas a Bíblia não tem nenhum versículo que diz que os dons ou que o batismo no Espírito Santo já cessou. Por isso a instrução bíblica diz: procurai com zelo profetizar e não proibais falar a língua. Então em 1 Coríntios a gente vê Paulo enfatizando ali a questão dos dons, explicando a questão da ordem no culto, tudo isso, mas ele diz que procurai com zelo os dons, os melhores dons, e aqui nesse versículo
procurai com zelo profetizar e não proibais falar línguas. Terceiro subtópico, a plenitude do Espírito Santo. A experiência pentecostal não ficou restrita ao tempo dos apóstolos. A expressão do meu Espírito derramarei aponta para o início da dispensação do Espírito e mostra que a efusão será contínua até o grande e glorioso dia do Senhor. A plenitude abrange o fruto do Espírito e as manifestações espirituais, tal como as profecias, sonhos, visões, prodígios e sinais. Assim, o Espírito permanece em ação na vida da igreja. Ele é que capacita e conduz o povo de Deus. Em razão disso, a Bíblia ensina: enchei-vos do Espírito. Então, viver uma vida na plenitude do Espírito quer dizer experimentar tudo aquilo que o Espírito faz na nossa vida, né? Então, até o fruto do Espírito é quando você está com a sua vida sob o controle do Espírito Santo. E você vai gerar fruto porque você não vive mais na carne, né? Você vive no Espírito, ou seja, você deixa o Espírito tomar conta do seu ser, ouve a sua voz, obedece, não quer entristecê-lo, não quer extinguir, e como o rei Davi, né, tem a preocupação de que Deus não retire de nós o Espírito e nem nos lance fora de sua presença. Então, viver na plenitude é provar de tudo aquilo que Ele nos fornece. Os frutos, os dons, né? Claro que os frutos vão ser gerados por nós, mas a partir do momento que nós deixarmos o Espírito dominar o nosso ser, glórias a Deus, e não ficar, aleluia, fazendo as obras da carne. E Efésios nos dá essa recomendação: não vos embriaguei com o vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Concluindo, Lucas descreve a capacitação do Espírito Santo no ministério de Jesus e no ministério da igreja. Então a gente viu que desde Jesus o Espírito estava atuando. Na igreja não podia ser diferente. Foi a promessa de Jesus. E foi a promessa do Pai, que desde Joel, desde os profetas, Isaías, Jeremias, anunciava que o Espírito seria derramado. Esse revestimento de poder na vida do crente não é apresentado como dom para a salvação, mas como uma unção dos salvos para o testemunho e o serviço cristão. Então, salvação é uma coisa. Esse batismo no Espírito, essa unção, é outra coisa. É para testemunhar, para ser testemunha de Jesus, tanto como ele falou para os discípulos, né? Tanto em Jerusalém como na Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Este é o padrão bíblico adotado pelo pentecostal, submisso ao ensino da Escritura Sagrada. Então nós cremos nisto porque está na Bíblia. Buscamos que a promessa bíblica, aleluia, e pedimos, rogamos ao Pai, e o nosso Deus nos concede esse revestimento do alto. Se você ainda não tem, insista, peça, creia, confie e espere. O Senhor tem pressa também de capacitar para você ser testemunha, aleluia, e a partir do batismo você pedir os dons espirituais para pregar com poder. Amém? Fazer uma obra, aleluia, exponencialmente maior do que aquilo que você faria sem esse poder do alto. Glórias a Deus. Próxima lição, 12. As epístolas instruem e formam os cristãos. Né? Então, estamos estudando aqui esse conteúdo de forma panorâmica dos livros da Bíblia. Hoje, um voo rasante aqui em Lucas e Atos, rapidamente. Cabe aos irmãos examinar esses livros, buscar para extrair tudo isso, né, de forma mais concisa, né, de forma mais profunda do que estudamos aqui. E na próxima lição vamos partir para as epístolas. Glórias a Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Maravilhoso e eterno Deus, te louvamos, te agradecemos por esse momento, pedindo a tua graça, a tua misericórdia e a tua virtude, Senhor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que o Senhor possa derramar da tua unção, do teu poder sobre a tua igreja, Pai. Nos ajuda, aqueles que ainda não são batizados, Senhor, batiza na escola dominical, Senhor. Faz uma obra maravilhosa, Senhor Jesus, para confirmar, Pai, a tua palavra, Pai, que os crentes também, a partir do momento que estão examinando, lendo essa lição, Pai, possam ter esse desejo de buscar, bater e bater, Senhor, até que o Senhor dê, aleluia, o Espírito Santo, aquele que está pedindo. Em nome de Jesus nós te pedimos tudo isso e te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor, o amor de Deus e a consolação do Espírito Santo permaneçam sobre todos nós, hoje e para todo sempre. Amém.